Profesor Paulino Dorso, muchas gracias por la entrevista. Queríamos hacerle inicialmente dos preguntas. Ante el escenario que vive América Latina de avance de la derecha en Argentina, Brasil, Chile, etcétera, ¿no? ¿Cuál para ustedes la relevancia entre que se desarrolle esta vinculación de marxismo y educación? ¿Por qué es importante profundizar en la relación educación y marxismo? O de otra manera, ¿cuáles son los aportes del marxismo para las luchas que se dan hoy día en América Latina? Eu, particularmente, sou um pouco incisivo. Não tenho muitas dúvidas de que o materialismo histórico, o método materialista histórico, é o único método que dá conta de compreender e explicar efetivamente a realidade. Portanto, o marxismo, vamos entender materialismo histórico, dialético, claro, o marxismo é um pouco mais amplo, né? Mas vamos restringir um pouco aí ao materialismo. Ele é fundamental, né? Porque nós podemos dizer, mas existem outros métodos, e muitos métodos, né? Mas todos eles, e nenhum deles, se propõe a transformar a realidade, primeira coisa, né? E por isso que o marxismo, e por isso que o materialismo é tão combatido, justamente porque se propõe a transformar. E aí, o Sabino mesmo colocou a questão da escola ser partido, não sei se conhecem lá, um pouquinho, um movimento extremamente reacionário, da extrema direita, aqui o que tem de mais xenófobo, mais reacionário, mais conservador, machista, né? Que vem defendendo exatamente essa atitude, né, de uma educação apartidária, que não existe nada de apartidário. Primeiro que, né, você está numa sociedade de classes e não existe apartidário, não existe neutralidade, né? E aquilo que julgam e dizem, né, que defendem como uma educação supostamente neutra, isso é totalmente impossível dentro de uma sociedade de classe, né? Então, né, nesse sentido, assim, você podia ter, em relação aos outros métodos, né, nós podemos ter o materialismo, nós temos o positivismo, nós temos a fenomenologia, nós temos o estruturalismo, nós temos outros métodos aí, mas nenhum deles, de fato, se propõe a transformar, né? Então, o único, de fato, e por que se propõe a transformar e por que é o único que pode? É porque é o único que também trabalha com a contradição, é o único que trabalha com a categoria da totalidade, né? E, nesse sentido, tem um propósito específico, claro, né, de classe, de luta e de transformação. Então, e a educação, nessa perspectiva, ela tem um papel fundamental. Só que o problema está em quais os marxismos, onde está o marxismo que adota, que defende, que propõe, que trabalha nessa perspectiva. Muito pouco, muito pouco. Nós, assim, podemos dizer que no passado, algum tempo atrás, isso era muito mais evidente, né? A própria ditadura, a situação da ditadura colocou isso como uma necessidade. A pedagogia histórico-crítica, ela surge como uma necessidade no interior da ditadura. Veja que Sabino estava falando que os primeiros escritos são lá de 1979, no caldo, né? no ápice da ditadura aqui, né? Depois de 68, com a maior repressão que nós tivemos aqui, e na América Latina todo está se vivendo isso, e aí a pedagogia histórico-crítica, ela vem exatamente, né, com esse desafio. Nós precisamos de uma outra educação para uma outra sociedade. Uma outra educação para outra sociedade. Que educação é essa? Com que propósito? E aí exatamente a pedagogia histórico-crítica, ela vem e ela carrega todos os elementos do materialismo, do marxismo, as categorias fundamentais, a proposta de transformação, de luta, né, trabalha com a noção de classe, de luta de classe, né, todas as categorias fundamentais. Então, nesse sentido, a pedagogia histórico-crítica, ela é também um elemento fundamental. Veja que então, a pedagogia histórico-crítica, ela surge nos anos 70, no final dos anos 70, nós já temos aqui, né, quase 40 anos, né, 2018, são quase 40 anos,
nós temos uma trajetória, uma produção significativa, nós temos eventos, nós fazemos cada 2 anos, cada ano fazemos uma jornada, cada 2 anos um seminário a nível nacional. Nós temos muitas produções, assim, muitas produções em termos, né, porque se observar pela demanda e pelo tamanho da necessidade social, que é isso? É quase nada, quase nada. Ou seja, e aqui no Brasil mesmo, quem produz na perspectiva da pedagogia histórico-crítica? E aí tem a psicologia histórico-cultural, né? A psicologia histórico-cultural, que é a partir de Vygotsky, que vai fazer essa leitura, né, que se conecta com a pedagogia histórico-crítica e vai fazer o trabalho, digamos assim, trabalhar na perspectiva mais no campo da aprendizagem, da psicologia, do nível do processo de desenvolvimento da criança e tudo mais. Então, mas a pedagogia histórico-crítica é muito mais ampla do que isso, né? E hoje a psicologia histórico-cultural quase que domina todo o discurso a nível nacional. Então, hoje nós estamos fazendo um trabalho de recolocar a pedagogia histórico-crítica, né, e tentar forçar um pouco aquela história da curvatura da vara, né, de exatamente forçar para enfatizar a perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Veja, então, a pedagogia histórico-crítica ela surge nesse momento lá na década de 70, no final da década de 70, nós temos quase 40 anos, mas hoje produzindo basicamente a Saviani, basicamente o José Claudemir Lombardi, que está aí também, produz, ele é o secretário executivo do STAR-BR, que é o grupo que articula, né, a pedagogia histórico-crítica, que surge em 1986, mas também não tem produzido muito nessa perspectiva, com a fundamentação da pedagogia histórico-crítica. Trabalha com a pedagogia histórico-crítica, mas então, são muito poucas pessoas. E agora a gente está fazendo um trabalho, né, por quê? Porque nesse longo período, aqui no Paraná, por exemplo, foi institucionalizada o currículo básico da Escola Pública do Paraná com a fundamentação da pedagogia histórico-crítica em 1990. 1990, 2018, são 28 anos. Aí, mas veja, não é porque o governo na época tinha interesse, e isso é pedagógico, eu acho que é interessante. Não é porque o governo tinha convicção, interesse na pedagogia histórico-crítica, que defendia aquela perspectiva. Não, é porque a partir da ditadura, quando surgem os primeiros escritos com Saviani, vai se criando os alunos, os orientandos dele, que vão lá para a PUC de São Paulo, onde ele estava atuando, e trazem para o Paraná os seus escritos. E aí começa a ter os fóruns, começa a ter as discussões de movimento de massa exigindo uma proposta nova de educação. E chega nos anos 90, no final dos anos 80 e 90, começo de 90, que você tem o quê? Você tem um grande movimento, o governo do Estado ele não consegue resistir, não consegue dizer não por causa da massa. Então o que ele faz? Ele se cola na massa, não é para defender, para conseguir fazer o quê? Colar, se identifica com ela e para dar direção. E isso aconteceu exatamente esse processo aqui. Então, nesses 28 anos, nós temos assim a contribuição dos sucessivos governos que vão fazendo assim. Chegou com o Beto Richa, que é o atual governo do Estado, agora que se licenciou para concorrer ao Senado, mas era o governo atual, enterrou de vez a pedagogia histórico-crítica. Antes tinha formação, até na própria Secretaria do Estado da Educação encaminhava textos para as escolas com essa perspectiva, se discutia alguma coisa, meio que ainda com uma mistura, né, não tinha exatamente e somente a pedagogia histórico-crítica, mas fazia aquela mistura para camuflar um pouco, se identificar com os professores, não ficar totalmente contra, né, e então fazia essa camuflagem, digamos assim. E agora esse governo explicitamente enterrou a pedagogia histórico-crítica. Então, só que a questão é o seguinte, primeiro, é pedagógico por quê? Porque como é que a gente cria o movimento da direção? Quando a gente dá a direção? Quando tem massa, quando tem um movimento organizado, forte, articulado, consciente, então dá a direção. Aí nós achamos, por exemplo, que tinham cumprido o nosso papel, conquistado, aquilo que a gente queria, vamos descansar, e eles se rearticularam e deram a direção. Veja, então, ou seja, isso mostra que a gente não pode descansar, a burguesia não descansa. É 24 horas, 48 e 365 dias por ano, ela não descansa. Então, isso significa que nós temos que o tempo todo estar vigilante, estar preparado para esse enfrentamento, ter consciência de que nós vivemos uma sociedade de classe.
fundamental. Isso nós não podemos esquecer nunca, né? Porque é de luta, isso significa luta, enfrentamento, né? E aí, só que então agora, veja, foi destruída, digamos, a pedagogia histórico-crítica, apesar de sua importância para nós, trabalhadores, ela foi, e por isso que foi destruída, porque senão não teria sido, se não tivesse, né, esse significado, não teria nenhum problema. Não é atacada, todas as outras tendências e correntes pedagógicas não são atacadas, é exatamente essa. Então, aí agora, mas está no imaginário dos professores, porque ela sempre significou, apesar disso tudo, né, ela tá, os professores hoje não conhecem muito pedagogia histórico-crítica, não conhece o materialismo histórico, muito pouco, né? Tem uma dificuldade enorme de compreensão da realidade, do funcionamento da realidade, da sociedade, o que está ocorrendo na América Latina e no mundo, né? Então vive assim, basicamente do estímulo e resposta, mecanismo estímulo e resposta, que é o mecanismo mais imediato, mais primário, é isso que norteia. Então, mas o fato é que a pedagogia histórico-crítica tem esse significado para nós. E ela está no imaginário dos professores, ela sempre foi tida como, apesar de tudo, como símbolo e referência de resistência, de luta, de enfrentamento, de conquista, se conquistou muitas coisas. Então, agora vai fazer o quê? Como ela tem todas essas características materialistas, marxistas, de um projeto de educação, de sociedade, de mundo diferente, o que nós estamos fazendo? Criar um instrumento que permita recolocar a história, recolocar. Massivamente. Depois nós podemos conversar sobre essa questão aí, né? Então, mas aí você trazia a questão da América Latina, né? Da América Latina, e aí eu acho que nós podemos mundo e tudo mais, né? Veja, nós estamos passando por um processo nesse momento assim, que a humanidade está sendo desafiada na sua condição primária, existencial, né? E o capital está extremamente concentrado. Nós chegamos a um momento em que, no Brasil, nós temos seis pessoas que detêm a mesma riqueza que 100 milhões de pessoas, a metade da população brasileira. 6 pessoas detêm a mesma quantidade de riquezas que a metade da população brasileira. No mundo, nós temos 8 pessoas, né? 8 pessoas que detêm a metade da humanidade, da riqueza da humanidade. São 3,5 bilhões de pessoas que igual a 8 pessoas que têm o equivalente a isso. Então, o capital está extremamente concentrado. O problema é que não é suficiente isso. O ano passado, 2 anos atrás, eram 322, acho que se não me engano, eram 322 pessoas que tinham o equivalente à metade da humanidade de riqueza. No ano passado já eram, 3 anos atrás eram isso. No ano retrasado, 92 pessoas que tinham o equivalente. O ano passado eram 60, agora já são 8 pessoas. Então o capital está concentrando cada vez mais, né? Só que não tem limite para o capital. O capital, o problema dele é exatamente aquilo que impede dele acumular mais. E o que impede de acumular mais? Os direitos que a gente conquistou, a escola pública que tem aí, a saúde pública, né, alguns direitos sociais, as migalhas que nós conquistamos. Isso é um impedimento para o capital avançar mais. Então, o que ele está fazendo? Agora está implodindo tudo isso para liberalizar e ele avançar em acumulação. Então, nós vamos ter maior acumulação ainda nos próximos dias aí. Já estamos tendo, e todo o tempo está ocorrendo isso. Então, nós vamos ter... E isso está fazendo com que na América Latina, né, sobretudo a partir dos anos 90, né, ou com as ditaduras, o imperialismo, os Estados Unidos, achou que tinha adestrado todo mundo aqui. Tinha adestrado e ele não precisava mais se preocupar porque estava dominada, era o quintal, seu traseiro estava controlado, né? Aí ele não descuida, foi fazer o quê? Porque ele, nessa questão do fim da Guerra Fria, né, o que nós vamos fazer com as armas agora, que é a base da economia norte-americana, a indústria bélica? Vai fazer o quê? Nós temos que inventar alguma função para elas. E se não tem guerra, a gente inventa a guerra, produz conflitos. E foi para o Oriente Médio lá, né, inventou aquele atrito, inclusive, né, do Kuwait com o Iraque, que o Saddam acabou invadindo o Iraque lá, justificou a intervenção dos Estados Unidos lá. Isso foi, né? Então, tratou-se de fazer o quê? Refuncionalizar a indústria bélica.
E aí foi, depois o Iraque, depois novamente o Iraque, o Afeganistão, e a partir da queda da derrubada, né, das Torres Gêmeas, aí vem o Afeganistão, vem a Líbia, vem o Iraque, agora vem a Líbia e vem tudo isso, né? Mas só que aí no meio desse processo, nesse descuido, o que acontece? Os Estados Unidos viram que quando eles se descuidaram, foram para o outro lado lá, dar uma atenção para lá, né, invadir, ocupar e fazer toda essa brincadeira lá no Oriente, na Ásia, etc. A América Latina, né, achou uma brechinha aqui para fazer o quê? Ocupar um espaço. O Fidel extremamente sábio, ele sabia que não podia enfrentar sozinho os Estados Unidos, e enfrentou, resistiu quanto pôde, mas ele sabia que não podia fazer um enfrentamento aberto e declarado, ser simplesmente esmagado. E ele, né, fez esse compasso de espera. Aí chega Chaves, né, em 98, né, 98, né, chega Chaves. Aí começa a criar um ar, uma possibilidade de respirar, né. Aí vem Lula, aí vem Kirchner, aí vem Rafael Correa, aí vem Evo Morales, aí Mujica. E aí, o que acontece? Os Estados Unidos, opa, que negócio é esse? Perdemos o controle. Aí tem toda uma rearticulação para vir para cima da América Latina, e um processo que tinha que encontrar, porque como enfrentar tudo isso de uma vez só? Porque isso começou, não era nem um processo revolucionário, podia se dizer que Chaves era um pouco mais do que os demais aí, mas não tinha, não era nem Chaves estava ameaçando a propriedade. Vê que nem isso, né? Mas não importa se é isso. Aí, veja, nesse momento, os Estados Unidos precisavam assim, como é que a gente vai fazer para dar conta de todas essas frentes agora? Lá na Ásia, lá no aqui na América Latina, como é que não dá conta? Encontrou uma fórmula para fazer o quê? De debelar tudo isso de uma vez só. O que ele fez? Aquilo que ocorreu lá, já no passado, em 73, que foi a queda aliás, a crise do petróleo, foi que os Estados Unidos fez um acordo com a Arábia Saudita para elevar os preços, criou uma crise geral, e isso fez com que fosse possível fazer o quê? Gerou a crise na periferia, e isso colocou as condições para fazer as reformas todas que tinha e liberalizar aquilo que se chamou, que eu vou dizer que é equivocadamente neoliberalismo aí. Tem um texto que eu escrevo sobre esse problema aí, que agora estou resolvendo de uma forma mais ampla e completa. E aí, então isso ocorreu lá, né? E que nós podíamos entrar até na questão do Chile, porque do golpe no Chile, né? E como é que isso, por que a necessidade do golpe no Chile? Tem uma necessidade social, né, para o imperialismo, né? Mas aí, vamos um pouco mais para cá. Aí, agora, né, como é que ele ia resolver? Lá foi a crise, foi o quê? Levou os preços lá para cima. Agora, o que ele fez? Um outro acordo, os Estados Unidos fez um acordo com a Arábia Saudita novo, fez um acordo para baixar drasticamente, controlar os preços e impedir o aumento da produção para baixar os preços drasticamente. E com isso ele pegou a Venezuela, pegou a Rússia, pegou o Irã, pegou a América Latina, o Brasil, e pegou tudo. Veja que os preços estavam, o barril do petróleo estava a 120, questão de 1 ano e pouco, 2 anos, quase não chega a 2 anos atrás, e chegou ao nível de 27 dólares. 27 dólares. O que aconteceu? Era aí fazer com que tirasse as condições mínimas de financiamento interno, criar uma crise geral interna e fazer com que a população, né, se rebelasse e implodisse tudo isso. E isso que ele fez. Isso, a população, né, que colocou o povo para tirar todos esses governos. Ou seja, aparentou que eles não tinha ninguém, não tinha nenhum americano, nada estadunidense, não vamos chamar de americano. Americano somos nós todos. Temos que começar a colocar as coisas claras também, né? Então, parecia, criando a aparência de que não existia ninguém aí por trás, arquitetando, maquinando coisa nenhuma. Não, é que nós mesmos não gostamos desses governos e queremos tirá-los. Nós. E por isso que é muito mais difícil o processo agora de mudança, né? Então, veja, nesse processo aqui, traçando esse contexto, eu queria chamar a importância da educação nesse negócio.
Porque, fundamentalmente, nós tivemos um desmonte na educação também, da capacidade crítica, da capacidade analítica. Lá nos anos 60, 70, nós tínhamos uma crise muito grande, econômica, política, social, etc, etc. Mas tínhamos aí se criou muitos intelectuais, muitos movimentos interessados em discutir, ver saída, como é que a gente resolve essa encrenca aqui, certo? Agora, nós chegamos nessa crise que é muito mais profunda e muito mais complexa. Os intelectuais, cadê as análises de um pouco mais de fundamento, né, que tem mais consistência? Não temos. A escola totalmente alienada. Então, assim, a importância que tem de a gente recolocar essas teorias críticas, né, críticos, transformadoras, para a gente ser o nosso referencial de trabalho na escola. Acho que é isso. Y Paulino, porque la segunda pregunta se asociaba a algo que dijiste que podías profundizar, que en el fondo, cómo esta tradición de la pedagogía histórico-crítica de la que ustedes forman parte también se vincula con movimientos populares y con organizaciones que están desarrollando procesos de resistencia y lucha en Brasil, ¿no? ¿Cómo se ha dado esa vinculación? ¿Qué problemas hay? ¿Y qué desafíos tienen, ¿no? Porque a pedagogia historiocrítica, de fato, ela surge nesse momento como uma resposta às pedagogias existentes naquele momento e anteriores, né? Então, ela surge com uma tentativa de uma outra proposta, né? O Saviani mencionou aqui anteriormente essa questão dos movimentos, até que ponto a pedagogia historiocrítica ela assim, ela pode ser, tem essa discussão do multiculturalismo, né, a interculturalismo e tudo isso, né? E nós fizemos inclusive um evento que a gente discutiu, porque estava muito em questão, era assim, a discussão se a pedagogia do campo, os trabalhadores sem terra, se os movimentos sociais podiam ou não podiam trabalhar com a pedagogia historiocrítica. Veja, essa é uma questão importante, é uma questão importante. E eu acho que o Saviani colocou essa questão mesmo de que, assim, na medida em que a gente for nessa perspectiva multi ou interculturalista, a gente tende a fazer o quê? A justificar a realidade existente, atendendo às necessidades dos guetos, dos grupos, etc. e não colocamos em questão aquilo que coloca a existência dos próprios guetos, das próprias minorias, das próprias marginalização, etc. Então, trata-se de não também ficar alerta para não fazer um trabalho que ele vai contra aquilo que nós queremos, um projeto de fato transformador. Tem um artigo que eu escrevi que se chama assim, a pedagogia historiocrítica no campo, em função dessa discussão aí, né? E aí eu vou colocar exatamente essa questão aí, que, assim, primeiro, nós precisamos entender o que é a pedagogia historiocrítica, né? Para a gente pensar assim, se ela pode ou não ser um movimento ou outro, se o sem terra, se o sem teto, ou um grupo de periferia do bairro, ou um grupo de mulheres, né? Pode ou não pode trabalhar com a pedagogia historiocrítica. Veja, a pedagogia historiocrítica é uma pedagogia, primeiro, transformadora, uma pedagogia revolucionária. Ela se propõe não a meramente interpretar ou interpretar de diferentes maneiras, mas interpretar com a finalidade de compreender cientificamente a realidade e transformar, né? Transformar. Então, só que para isso ninguém trabalha numa perspectiva, ou seja, primeira coisa, não se trata de colocar em prática então a pedagogia historiocrítica. Quando a gente fala de colocar em prática, tem uma discussão com o pessoal assim, porque a primeira preocupação que as pessoas querem saber é como é que coloca em prática. Como é que coloca em prática? Bom, olha, quando a gente fala coloca em prática, isso significa assim, você tem isso, como é que eu faço isso? Né? Ou seja, você tem uma receita, como é que eu faço o bolo? Tem uma coisa pronta, como é que eu... Não dá. A pedagogia, isso seria negar a própria pedagogia historiocrítica. A pedagogia historiocrítica, como se trata de uma pedagogia transformadora, então, quando e em que condições ela é transformadora? Quando e em que condições ela é transformadora? Veja, isso remete a uma questão de fundo assim. O que é o conhecimento? O que é o conhecimento? Veja, o conhecimento, tudo aquilo que parece como uma teoria, como algo abstrato,
né? Que a gente ensina na escola, teoriza, discute. Mas, tá bom. O que é o conhecimento? O que é isso tudo aí? Como é que ele surge? De onde veio isso tudo? Aquilo que a gente ensina, de onde veio isso? Veja, se a gente observar, o conhecimento, ele não é nada mais, nada menos, sintetizando, ele não é nada mais, nada menos do que a expressão da história do homem, da sociedade, do processo de transformação da natureza e da sociedade. Né? Como o homem foi interagindo com a natureza, ele foi aprendendo as propriedades da matéria, foi cheirando, foi sentindo, foi vendo, foi conhecendo e representando no plano das ideias, das teorias. Né? Então, isso agora, num salto, né, nós podemos dizer que nós chegamos a um tal grau de desenvolvimento, de apropriação, domínio dessa realidade, nós transformamos ele em conhecimento científico de como ela funciona de fato essa realidade. Então, o conhecimento ela é a expressão da história do homem e a expressão de como, né, funciona a realidade. Ora, partindo disso, veja que o conhecimento, quando ele pode ser transformador, quando ele permite que, através do trabalho pedagógico que nós fazemos, ele permite com que a gente consiga fazer com que o nosso aluno, ele compreenda a realidade, ele compreenda o mundo em que está vivendo, ele se compreenda a si mesmo, adquira consciência da sua condição. E se ele adquirir consciência da sua condição, ele não vai ficar de braço cruzado. Porque o nosso aluno é trabalhador, e ser trabalhador significa o quê? O que significa ser trabalhador? Significa ser explorado, ser dominado, ser expropriado. Ora, não é possível que alguém com consciência de sua condição aceite conscientemente ficar uma boa, tranquilo, né? Ficar uma boa, tranquilo, contemplando essa realidade, vendo que alguém se completa com ela. Não é possível. Então, nessas condições, veja, a educação ela é revolucionária. Se você conseguir fazer com que, através da prática pedagógica, você consiga fazer com que o aluno ele se aproprie do mundo, conheça o mundo, compreenda que realidade é essa, adquira consciência dessa realidade, de si mesmo, da sua condição, eu não tenho dúvida, mas isso me passa um fio de dúvida, que ela é revolucionária. E por isso que todo investimento que se faz, né, Zazo? Se faz um investimento, o maior investimento que se faz na produção de alienação, de boicotar as possibilidades mínimas de acesso ao conhecimento. Então se faz um investimento, o maior investimento que se tem é para isso. Então, veja, a pedagogia histórico-crítica ela tem essa função de ser uma pedagogia, não apenas uma outra pedagogia, mas uma pedagogia transformadora, que ela permite exatamente isso, proporcionar o acesso aos conhecimentos historicamente acumulados, que o Sabine mencionava aqui, né, o acesso a esse conhecimento, mas não é só o acesso aos conhecimentos sistematizados, é acesso aos conhecimentos que permitem, de fato, fazer o acesso ao mundo. E não é um acesso que leve uma compreensão intelectual, não é para enfeitar, como eu diria Marx, não é para enfeitar o cérebro, o conhecimento. O conhecimento é para ter a capacidade de compreender esse mundo e acessar ele, se apropriar dele. Afinal, quem produz? O trabalhador significa exploração, por quê? Exploração porque expropriar dele aquilo que mas é o trabalhador que produz tudo isso. Tudo isso aqui foi o trabalhador que fez. Aquilo que está aí fora, aquilo que está aqui, tudo. Então, para que ele tenha acesso ao conhecimento, mas que esse conhecimento permita o acesso às condições materiais. É isso. Então, ela é extremamente, né, importante. E por isso que ela é combatível, por isso que ela é atacada. Né? Então, eu não tenho dúvida de que a educação ela pode ser, de fato, transformadora, mas vai depender de nós. Algum tempo atrás, assim, nos anos 80 e 90, se colocava muito essa questão, mas a educação pode ou não transformar a realidade, ela pode ou não ser transformadora. Uma pergunta vazia. Depende do que se faz, como se faz, o que se ensina, como é que se trabalha com o aluno, que forma você se relaciona com ele, como é que se articula a dinâmica escolar, ou seja, então depende. Agora, perguntar se ela pode ou não, isso sabe, muito pouco, depende do que você faz, como faz. Né? E aí vai depender de nós, claro. E por isso que o investimento na alienação, na burocratização, para impedir que as pessoas tenham um mínimo de condições de estudo, de possibilidade de articulação, de reflexão, de juntar as pessoas, porque aí surgem as possibilidades. Mas então, tem que fazer com que se ocupe todo o tempo,
o máximo de tempo possível para fazer com que toda a vida do trabalhador seja sugada em apenas trabalhar, impedir que ele possa minimamente pensar. Paulino, y la última pregunta es un poco dentro del campo pedagógico en Brasil. Me imagino que identifican algunas corrientes dominantes, ¿no? Corrientes pedagógicas dominantes o hegemónicas dentro de lo que es toda la educación del Brasil. Los mayores puntos de debate o los conflictos o las tensiones que desarrolla la pedagogía crítica con las pedagogías dominantes. ¿Y cuáles son esas pedagogías dominantes hoy día con las que hay que luchar, ¿no? Veja, eu dividiria aqui, colocaria, fazer um paralelo aqui, pedagogia histórico-crítica e outras pedagogias, né? Porque me parece assim que a única teoria pedagógica, eu chamo a pedagogia histórico-crítica como uma teoria pedagógica com P maiúsculo, teoria, P pedagógica, T maiúsculo e P maiúsculo. Por quê? Porque é uma teoria que ela tem pressuposto, tem uma fundamentação teórica, é articulada, coerente, né? ela se ocupa de toda a educação, desde a base, processo de aprendizagem, até o nível superior, todas as modalidades de educação especial e todas. Então é uma teoria, digamos, completa e que ela se propõe não só a ser uma teoria qualquer, mas se propõe a transformar. Então isso eu colocaria num campo e colocaria outras. Claro que tem algumas variações, né, pequenas nuances, digamos assim, pequenas diferenças, né? Mas o grande, aí por exemplo tem a questão do Paulo Freire. Paulo Freire tem diferenças, eu não, em princípio assim, não diria contrário, totalmente contrário, tem pressupostos diferentes, mas não diria que ele estaria num outro campo, né, que não é adversário da pedagogia histórica, porque também se propõe a libertar, né, libertar, emancipar, né. Só que aí é discutível como vai fazer isso aí, mas não vou entrar nessa questão. Para a pedagogia histórica crítica, ao contrário, os adversários, os grandes adversários, eu diria assim, pós-modernismo, multiculturalismo e, sobretudo, que vem aí nesse campo da fenomenologia. A fenomenologia que acho que é o que tem de mais problemático, não sei se você me entende, né, a fenomenologia, mais problemático, mais apelativo, mais sedutor. Por quê? Porque vem nesse bojo do liberalismo, da suposta valorização do indivíduo, da subjetividade, da possibilidade de que se criou uma ideia de que ter uma teoria, ter um pressuposto é autoritário. Então aí se tiver uma verdade, já é ser autoritário, aí permite com que cada um tenha a sua verdade, cada um tenha as suas experiências, cada um tenha as suas ideias, né? E isso é extremamente assim, nocivo para a educação, extremamente nocivo. Aparentemente sedutor, porque aparentemente valoriza as pessoas, porque né, respeita o outro como igual, como diferente, que tem as suas ideias, seus valores, suas perspectivas, etc. Mas no campo pedagógico, e aliás, isso vai se espalhar para os partidos e para tudo mais, né? Mas vamos ficar no campo pedagógico. Pensa bem, no campo pedagógico, aí você tem, falar de pedagogia de escola significa falar de projeto político pedagógico, falar de um projeto de escola, né? De onde está, o que você quer chegar. Então, isso supõe um projeto. E supõe um projeto que é algo coletivo, que tem um conjunto de professores, alunos, funcionários, escolas, ou seja, tem toda uma articulação em torno daquilo para se cumprir esse projeto. Ora, na medida em que né, você tem essas tendências subjetivistas, fenomenológicas e tudo mais, pós-modernas, e que vem tudo nesse bojo, né? A valorização do indivíduo, ele poder fazer, de escolher aquilo que quer, como quer, e etc. Imagine que tem um projeto, o professor vai para a sala de aula, ele faz assim, não, eu penso dessa maneira, eu penso assim, eu vou fazer, cadê o projeto? Não tem mais projeto. Não tem mais projeto. Então, assim, é extremamente nocivo
porque é extremamente complicado e difícil de fazer um enfrentamento, porque ela supostamente valoriza o indivíduo, a subjetividade, mas ao mesmo tempo ele destrói toda a possibilidade de construir um projeto de unidade, de unificado, articulado. Então, eu colocaria nesses dois blocos aqui. Né? Isso. Y aprovecho la última, sí, que era también se lo pregunté a Saviani, pero no sé qué es lo que piensas tú. Si es que hay influencias también del marxismo de raigambre más latinoamericana dentro de la pedagogía histórico-crítica, o de algunos intelectuales del pensamiento crítico, transformador, revolucionario de América Latina, que impacte en esta tradição. Eu queria dizer o seguinte, eu até ia responder na pergunta lá anterior que você fez sobre a questão do multiculturalismo e tudo que nós entramos, não acabei respondendo completamente. Veja que eu diria assim, e eu sabendo responder, o César está aqui agora, de fato eu acho que respondeu adequadamente que não tem uma, digamos assim, uma teoria brasileira. Nós podíamos dizer assim que é o original brasileiro. Claro que tem os intelectuais, né, que contribuíram aí para esse processo, mas digamos no espaço latino-americano não tem nenhum autor, né, que tenha interferido de certa forma, tenha influenciado na produção dessa teoria aqui. Me parece que não tem, Zé. Se eu estou enganado, o Zé também pode me ajudar aí nessa questão. Mas a questão é o seguinte, que é aquilo que eu queria dizer anteriormente. A pedagogia histórico-crítica, ninguém vai ensinar, ninguém vai trabalhar nessa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, e por isso que eu estava falando que não tem uma receita, porque a realidade é movimento, é contradição, e você tem que trabalhar com ela concretamente a cada momento, então você não pode achar que tem uma forma pronta e acabada para aplicar, porque seria a realidade é movimento, então uma forma sempre é a forma para aquele modelo e pronto, ponto final. Então, por isso que você tem que trabalhar com essa perspectiva com contradição, com a totalidade, com o movimento, e a realidade concreta de cada momento, porque é nela que você tem que e pode intervir se quiser transformá-la. Agora, ninguém vai trabalhar nessa perspectiva primeiro, se não conhece a teoria. Não tem como. Você pode até pensar que está trabalhando, mas se não conhece, não vai trabalhar nessa perspectiva. Segundo, se não dominar os conteúdos, que nós temos um problema sério também de domínio dos conteúdos, não é só das teorias, de acessar e compreender as teorias, tem um problema sério de domínio dos próprios conteúdos que as pessoas trabalham. Então isso também vai ter problemas. Como é que eu vou trabalhar numa perspectiva de determinado conteúdo se não domino? Então temos problemas aí. Outro, como a pedagogia é uma pedagogia materialista, e tem o método como pressuposto básico, fundamental, o método materialista, quantas pessoas conhecem efetivamente o materialismo como... Então, do outro problema, não vai trabalhar se não conhecer método. O método é o pressuposto fundamental. Não vai trabalhar também se não tiver um compromisso com a transformação dessa realidade. A pedagogia se propõe a transformar, é uma teoria contra-hegemônica que se propõe a transformar. Ninguém vai trabalhar com isso se não quer transformar. Então, veja, tem alguns pressupostos que são indispensáveis para a gente trabalhar com essa pedagogia. E, agora, satisfeito isto, se nós dominamos a teoria, dominamos os conteúdos, dominamos o método, temos um compromisso, e essa teoria, ela não é uma teoria do Brasil. Agora, se ela surgiu aqui, ela não é uma teoria brasileira, não é só ela que tem que ser aplicada aqui. Tinha uma colega nossa aqui da universidade, ela falava assim: professor, eu quero ver você ensinar materialismo para as criancinhas. Eu quero ver você ensinar uma pedagogia histórico-crítica para as criancinhas. Veja, como eu entendia a pedagogia histórico-crítica. Então, veja, ela é uma teoria que ela não é, ela surge, digamos assim, aqui no Brasil, mas ela permite trabalhar em qualquer lugar, com qualquer movimento, porque ela tem essa preocupação de a socialização dos conhecimentos, ela tem a preocupação de transformar, e aí, como se transformar aqui, como é que se trabalha em qualquer lugar, com qualquer público, que te permita exatamente ir nessa perspectiva. Então, ela não é uma teoria que é só para adultos, só para cursos de humanas, como às vezes pensa, não para as engenharias, não, é uma concepção de mundo, de sociedade, de homem, de educação, e todos, em qualquer lugar se permite. Tanto é que nós organizamos aí um grupo de estudos, agora que
ele é assim, a gente conseguiu sair daqui, criamos uma espécie de um sitezinho aí, que ele permite organizar os grupos pela autogestão, funciona na forma de autogestão, em qualquer lugar, no mundo, não é só aqui em Cascavel. Né? Nós começamos o ano passado, no primeiro semestre, um grupo, que era aqui ainda, no interior aqui da universidade. Eu falei assim, mas por que a gente faz com um grupo? Podemos ficar 50 anos aqui, que a gente faz de cosquinha nesse mundão aqui. Então nós temos que sair daqui. Aí, no segundo semestre, era semestral na época, no segundo semestre, o Márcio organizou um lá em Curitiba também, está trabalhando lá em Curitiba. Aí no segundo semestre, nós chegamos a 49 grupos. 49 grupos em toda a região aqui, e um grupo lá em Santarém, no norte do Brasil. Mas era tudo assim, contato, tudo no braço, no trabalho braçal. Aí, mas o que é 49 grupos também? 50 grupos, o que é, que faz? Não chegamos a nada. Né? Nós precisamos mais, não tem mais formação, não tem mais escola de formação, não tem mais movimentos que trabalham. Nós precisamos enfatizar isso. Aí criamos um site. Fui lá na reitoria, lá e discute, porque não temos dinheiro, não temos técnicos e tudo mais. Adaptamos um site lá, que é de um programa de extensão que a universidade tem, que ele permite agora organizar isso em qualquer lugar no Brasil e no mundo. E aí ele pode juntar professores da escola pública privada, professores da rede básica, da rede superior, alunos da graduação, pessoas da comunidade, de movimentos sociais. As pessoas, não conheço pedagogia histórica. Não, também não conheço. Se eu tiver que fazer alguma coisa assim, de tal forma que eu tenho que ir lá ensinar, ou dar uma palestra, quanto alcance eu tenho, quantas possibilidades eu tenho? Você vai em quantos lugares? Agora, então eu tenho que... mas eu não conheço a pedagogia. Mas vai sentar junto. Você não sabe tudo. Alguém vai ensinar uma coisa, outro vai trocar mais ideia, vai ler um texto, vai ler outro texto, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Isso começa a fazer... E coloca as pessoas juntas. E colocando as pessoas juntas, você vai discutir a teoria, se apropriar da teoria, vai discutir a escola, o entorno da escola, vai discutir o que está ocorrendo no cenário nacional, mundial. É um grande espaço de formação político-pedagógica que nós podemos fazer aí. Né? Então, eu acho que assim, a minha preocupação nesse momento é que, de fato, a gente tenha sangue, suor, nervos e tudo, as condições que a gente possa levar isso para um longo período, porque é só assim que a gente vai conseguir. Uma gotinha, mais uma, que a gente vai colocando no mesmo copo, e a gente vai fazendo a diferença, vai enchendo esse copo. Agora, se você fizer um monte de coisa e joga para lá, e tudo que é direção, ou não tiver alguma coisa que articule, vai sobrar pouca coisa. Então, hoje nós temos as condições para isso. Temos as condições. Nós podemos ir muito além. E é isso. Então, não é a pedagogia histórica crítica, ela pode hoje ser, não é de um grupo, não é de outro, não é de um nível, ela pode ser trabalhada em qualquer lugar. E acho que nós podemos fazer algumas parcerias também, fazer algumas parcerias, ver o interesse de vocês também em compreender a teoria e compreender. Eu acho que isso é legal, acho que nós podemos trocar algumas figurinhas e podemos traçar algumas metas juntos aí. Juntos podemos mais, juntos podemos fazer melhor. Este é o lema do nosso grupo aí. Esse é o lema. Juntos podemos mais, juntos podemos fazer melhor. É isso aí.